Queridos irmãos, uma ótima noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês. Por favor, vamos nos colocar em pés. Você que está na sua casa também, eu quero te convidar para, mesmo estando no aconchego da sua casa, você também se colocar em pés agora e juntos nós vamos entregar ao Senhor Jesus esse tempo de louvor, de adoração, esse tempo em que vamos estar devotos em unidade com o corpo de Cristo, agradecendo por tantos e tantos e tantos benefícios que o Senhor tem nos concedido. Vamos meditar na sua palavra, vamos estar juntos em unidade. Aqui na igreja, graças a Deus, já estamos voltando ao normal. A igreja já pode, dentro dos seus parâmetros de distanciamento social, nós já estamos recebendo aí irmãos dentro da capacidade do que o tempo comporta. Você que não pode vir por conta da idade, né, do grupo de risco, continue aí na sua casa e em breve isso passa. Essa semana nós tivemos uma notícia muito boa da empresa Pfizer, que já entrou aí numa grande concorrência em processo de produção, no interesse, na fila da briga, já para fazer produção de vacina. Então quer dizer que as coisas estão evoluindo e oramos para que Deus... Nós tivemos, se vocês lembrarem, nós tivemos um tempo atrás orando especificamente para que o Senhor abençoasse a mão aí a mente, a mão de cientistas, que esses homens que têm mentes tão brilhantes, e eles estão trabalhando. Ainda não temos uma solução definitiva, mas as coisas já estão em andamento e isso é muito bom. E em breve isso passa e vocês todos, eu estou dizendo isso tudo, que vocês do grupo de risco também, que a maioria dos irmãos e irmãs tem falado comigo: pastor, queria estar no culto, e não podem estar. Que Deus abençoe, segurem só um pouquinho mais e logo vocês vão estar. E vocês que não estão no grupo de risco, que não vêm, que Deus abençoe vocês também, na sua infinita graça e misericórdia. E juntos vamos aqui celebrar o nome de Jesus. Muito bom ver o rosto de todos esses irmãos queridos, muito bom estarmos juntos mais uma vez. Semana passada eu não estava aqui, eu fui atender um convite, terceiro domingo de missões, eu fui pregar na igreja do pastor Emerson Costa, lá em Várzea Paulista, e ele que é o presidente da Missão Desafio, a nossa junta de missões internacionais da denominação, que estamos hoje em 25 países, então eu fui compartilhar a palavra lá com eles, e eu sou um eterno devedor da agenda do pastor Emerson, e deu certo da semana passada estarmos juntos, e tive notícias que aqui foi tudo bem, que o Senhor esteve presente, e é muito bom saber disso, né? Não depende de mim. A igreja, ela anda por causa do Espírito Santo, onde a palavra dele está sendo exposta, ele se manifesta, e não depende especificamente de uma pessoa. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, assim disse o Senhor. E eu fiquei sabendo que ele esteve aqui, tive notícias muito boas. Vamos orar, agradecendo ao Senhor e pedindo para que ele venha estar conosco e dedicando essas próximas horas que vamos estar aqui. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço e engrandeço por tantos benefícios. Te louvo, te exalto, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradeço pela salvação na cruz do Calvário. Te agradeço pela tua palavra revelada. Te agradeço porque não estamos órfãos. O teu amado Espírito Santo está conosco. Te agradeço pelo teu cuidado. Te agradeço pela saúde. Te agradeço pela paz. Te agradeço porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A quem temeremos? O Senhor está conosco. O Senhor nos guia. O Senhor nos guarda. Isso, Senhor, é motivo de andarmos em paz. Então eu te agradeço pela tua paz, te agradeço por tudo, te agradeço, Senhor, por esses irmãos queridos, te agradeço, Senhor, pela igreja estabelecida aqui na Vila Jaguara, te agradeço pela equipe de trabalho ministerial, te agradeço pela equipe de transmissão, te agradeço pela tecnologia, Senhor, que faz com que a tua palavra seja pregada
muito além de 4 paredes simultaneamente, Senhor. Eu te agradeço por tudo que tu tens feito e te entrego, Senhor, esses próximos minutos, essas próximas 2 horas em que estaremos aqui louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome, estaremos cantando, te adorando, Senhor. Eu te bendigo na beleza do teu santo nome, amado Jesus Cristo. Eu peço, Espírito Santo, venha estar conosco. Não faz sentido, Senhor, estarmos aqui e o Senhor não estar em nosso meio. Amado Espírito Santo, vem tocar em nossos corações, vem mudar a nossa mente, vem cumprir, Senhor, o teu propósito, o teu querer em nossas vidas. Eu te suplico, em o nome de Jesus Cristo, para o louvor de tua glória. Vamos adorar o Senhor Jesus com música. Vamos celebrar Jesus através do louvor e da adoração com essa arte fantástica que é a música. Quantos nessa noite estão felizes com o Senhor? O Senhor tem provido na sua vida. O Senhor tem cuidado de você. Então adore, exalte o nome dele nessa noite, porque ele é digno de todo louvor. Santo Espírito de Deus, entregue o seu coração nessa noite. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha atiça. Tua presença, cante. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por agora, Senhor.
duas orações, pela igreja, pela família e também pelos ofertantes, os dizimistas. Escute esse versículo, em Gênesis 26, 12, diz assim: Isaque semeou naquela terra, e naquele ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Eu vou repetir: Isaque semeou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém. Preste atenção nisso. Aqui é uma terra, nós iremos semear, nós iremos ofertar, dizimar. Vou pedir para o presbítero Ricardo estar aqui para receber os dízimos dos irmãos. Como o pastor mesmo disse, estamos voltando à normalidade, com todas as restrições. Ele vai estar recebendo. Eu vou orar por você, dizimista, ofertante. Mas olha, essa palavra que Deus aqui colocou no meu coração. É fato que qualquer pessoa, no meu domicílio, quando a gente semeia, vai colher algo. É fato. Meu irmão, se você lançar uma semente de laranja, você vai colher ali o fruto da laranja. Agora tem uma diferença nesse texto, porque o ímpio também semeia e ele enriquece. Sabia disso? Ele produz e ele enriquece o ímpio, que não é cristão. Mas tem uma diferença que talvez você não percebeu. A parte final do versículo fala assim: e o Senhor o abençoou. Amém. Por isso justifique o meu Claudete 100 vezes mais. Amém. Uma coisa é a pessoa semear e ela vai colher. A lei da semeadura, ela vai colher. Agora saiba algo: se você tem a bênção de Deus na sua vida, você pode estar que nem Abraão. Você fala assim: você quer ir para onde? Ló cresce o olho e fala: eu quero ir para as Campinas, onde tem algo verdejante, onde produz. Abraão pensa: poxa, sobrou para mim então só as pedras. A Bíblia diz que ele foi para o caminho das pedras, e ele foi muito mais abençoado do que Ló, que foi para as Campinas. Então essa palavra é para você. Se você tem a bênção de Deus, se você é uma pessoa que entende isso, eu sou abençoado, eu sou abençoada. Quando você oferta, quando você dizima, você tem a bênção de Deus nisso, na semeadura. Você já é abençoado por poder ofertar e dizimar. Mas quando você cumpre isso, o fator de semear, existe uma palavra para a tua vida, e a palavra é essa: e o Senhor o abençoou. Ou seja, justifica-o porque ele colheu 100 vezes mais. Eu não vou ser hipócrita, e também não quero dar um de profeta e dizer que você, mediante a sua oferta, o seu dízimo, você vai receber 100 vezes mais. Mas eu quero dizer para a tua vida, como servo de Deus, que existe uma bênção tão grande, específica para você, que Deus vai liberar mediante a tua semeadura, mediante aquilo que você está plantando no reino de Deus. Você crê nisso? Amém. Você na sua casa, você pode fazer isso também. Você sabe como. Se você que está nos assistindo e deseja ofertar, e quer também fazer parte dessa colheita, procure os irmãos nas redes sociais, comente, pergunte como, ok? Deus abençoe. Pega o envelope, vou orar por você nesse momento. Nós não fazemos isso, Deus, por tristeza. Pelo contrário, fazemos isso com alegria. Fazemos isso com gozo, com prazer. Não fazemos isso por ordem de nada. A religião, a denominação que não nos obriga a fazer isso. Fazemos isso por pertencer a esse corpo maravilhoso, por pertencer à igreja de Cristo na terra, por entender as necessidades e por também entender a tua boa e maravilhosa vontade para conosco, em nos dar condições para fazer isso. Deus, cada irmão que vai ofertar, que vai dizimar agora, continue abençoando ele e ela de forma tremenda, de forma esplêndida. Aquele que hoje não tem condições, mas o coração é desejoso para fazer isso, o abençoe poderosamente também. Aos irmãos que estão em casa, abençoe eles de uma forma grande e maravilhosa. No nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Faça isso. Entregue o dízimo no nome do presbítero e você oferte
colocando no braço próximo. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, calei as ondas, olharei. Se o mar resistir, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, calei nas ondas, olharei. Se o mar resistir, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és para quem tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me para que tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, guia-me para que tudo te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame, leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença.
esse tempo de celebração a Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo Senhor. Aleluia. Aleluia. Sentimos a Tua presença, o Teu toque, Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Querida igreja, por favor, tome seu assento. Você na sua casa também. Espero que você tenha ficado em pé até agora junto conosco. Tome seu assento também. Antes de começar a pregação, eu quero apenas lembrá-los de um recado importante. Às quintas-feiras nós temos tido aqui tempos preciosos, irmãos. Tempos verdadeiramente preciosos, que tem sido nosso tempo de estudo bíblico, que nós denominamos a Roda dos Esclarecedores. Tem sido muito bom. Essa quinta-feira eu tenho certeza que não vai ser diferente. Tenho trabalhado numa dinâmica diferente nos últimos 2 meses, pelo menos, 2 para 3 meses. Não tenho sido só eu que tenho conduzido. Eu trouxe para o meu lado os obreiros para estarem trabalhando junto comigo e discutindo os temas e conduzindo, justamente pensando em uma dinâmica mais contemporânea, e tem dado muito certo. Então, se você não participou, participe. Se você não tem podido estar presente, inclusive, já pode vir também na quinta-feira no templo, tá? Então, valorize, irmãos, valorize. Nós fizemos um tempo de escassez da palavra de Deus, um tempo de escassez de genuinidade na palavra de Deus. Então, vamos valorizar esse tempo. Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 2. Eu preciso só um pouquinho mais de retorno aqui no meu microfone, por favor. Apocalipse, capítulo 2, dos versos 1 ao 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amado Espírito Santo, eu suplico a Ti que as nossas mentes agora sejam totalmente levadas cativas a Ti, Senhor. Que a Tua palavra ela venha nos trazer
a orientação segundo o teu coração, Pai, segundo a essência do que ela traz para nós nos escritos à igreja de Éfeso, que os princípios práticos e essenciais sejam ministrados a nós hoje. Em nome de Jesus eu te peço, amado Espírito Santo, que a tua graça agora venha sobre a minha vida e que os meus lábios sejam os teus lábios, que os meus nervos sejam os teus nervos, que os meus sentimentos sejam os teus sentimentos, para ministrar agora ao teu povo com o amor que tu tens pela tua igreja. Amém. Eu já estou há algum tempo com o coração ardendo para falar sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E essa semana eu tive uma liberação assim bem tranquila do Espírito para estar ministrando. Na realidade, desde sábado da semana passada eu já me senti muito em paz para poder, depois de um tempo de oração, um tempo de adoração, para estar ministrando para os irmãos essa série de 7 semanas, porque são 7 igrejas na Ásia Menor. Quando nós pensamos em Ásia aqui, vamos lembrar bem que é a Ásia Menor, não trata-se da Ásia lá na China, aquela região. Então nós vamos falar sempre Ásia, mas entenda Ásia Menor. E começa justamente por esta igreja aqui. Antes eu quero fazer para vocês um pano de fundo do que está acontecendo. Quem está escrevendo a pena que escreve, ou melhor, a pena que transcreve o que foi visto aqui foi sobre a vida de João, que escreve esse que é o derradeiro livro, um livro tão temido por tantas pessoas. Quando se fala em Apocalipse, o pessoal começa a falar, gente, quando começa aquela coisa da besta que subiu do mar, 7 chifres, 7 olhos, as pessoas têm até medo de ler Apocalipse, pastor Marcelo. Depois fala, não dá para dormir à noite, parece aquelas coisas de filme de terror, né, Claudete? Eu lembro, ao longo da minha caminhada, eu fui assim. E conversar com muitas pessoas, falam, não, o livro de Apocalipse ele é muito complexo, não dá para entender, e tem umas coisas tenebrosas lá, pastor. É tema de filmes de Hollywood que fala sobre as últimas coisas. E é mesmo, é para falar justamente sobre as últimas coisas. Mas eu acho muito interessante, logo no capítulo 2, Tiago começar a falar sobre as igrejas. Ele vai falar sobre 7 igrejas, as principais, e começa justamente com esta igreja aqui. E João, ele está passando a seguinte situação, pessoal. Ele não está no melhor cenário poético para ele ter uma visão. O João, ele não está num culto de avivamento, onde ele é arrebatado em sentidos, e ali ele tem a visão de tudo o que aconteceria nos últimos tempos. Não. É interessante, o João ele está num lugar extremamente difícil e complexo. Ele está exilado na ilha de Patmos. Patmos está a aproximadamente 80 quilômetros ali da região de Éfeso, e é uma ilha mesmo. Ele está isolado, longe dos amigos, longe da família, longe da igreja, dos irmãos que ele já tinha pastoreado, por causa do amor de Jesus. Quem estava governando aquela região na época é Domiciano. Domiciano, ele foi considerado na história, irmãos, como um segundo Nero. Tamanha crueldade. Para vocês terem uma ideia, para ele ter sido considerado como um segundo Nero, ele fez obras tão terríveis, similares e ruins quanto Nero. Nero, ele só fez o seguinte, ele tacou fogo em Roma. Tacou fogo na cidade dele. Enquanto ele estava num lugar alto, tocando a sua harpa, ele via a cidade pegar fogo, ele tocava a harpa dele e escrevia poemas, poesias. Olha que legal. O povo morrendo queimado, a cidade sendo destruída, cidade que ele governava. Mas ele teve que arrumar um bode expiatório. É lógico que ele não assume isso. Ele jogou a culpa em quem? Nos crentes. Ele falou, foram os crentes, esse pessoal aí, ó, do coquezinho na cabeça, esse pessoal do saião, esse pessoal do cabelão aí, ó, viu, Tiago?
Falou, esse pessoal aí que está com fogo na cidade, o pessoal está conspirando contra mim e contra Roma. Eles querem tomar conta de Roma. Então sabe o que ele começa a fazer agora como diversão? Ele começa a fazer o seguinte, ele pega os cristãos, ele dá um banho de piche, ele coloca no jardim do palácio dele esses cristãos nos postes, amarrados nos postes, e ele tacava fogo para iluminar o jardim. Assim morriam os cristãos. Nas avenidas principais de Roma, os cristãos também serviam como iluminação humana, sendo queimados para ser espetáculo do fetiche de Nero. Esse é o perfil do que os cristãos passaram nas mãos de Nero. E agora vem Domiciano com práticas muito parecidas. E João, provavelmente aqui já o último dos discípulos de Jesus, ainda em vida, ele agora é preso e jogado ali em Patmos. E ele tem uma visão. E ele vai ter uma visão muito interessante, porque quando ele tem essa visão, ele ouve atrás de si uma voz de trombeta, e de repente a mesma voz, uma voz de muitas águas. Quando ele olha para trás, ele não vê outra coisa a não ser 7 candeeiros e o Senhor passando por eles. Tem uma tradução desses 7 candeeiros. Essa carta, essa pregação aqui, e eu vou dizer para vocês, as próximas 7 pregações, elas têm, eu não sei se vão ser 7 em seguida, mas essas 7 igrejas, entenda que é exatamente para um público específico. São cartas para a igreja. Que igreja? De hoje. É interessante que você olha as cartas do Apocalipse e você vai extrair princípios ao longo da história. É interessante ver como Deus, na tua infinita sabedoria, na sua infinita soberania, conhecimento, entendimento, Ele prepara uma situação que aconteceu e Ele sabia que isso ia acontecer ao decorrer do comportamento humano, e essas mesmas cartas você pode extrair princípios para os dias de hoje. Então, nós estamos agora lendo aqui, irmãos, praticamente uma mensagem no WhatsApp de João mandando para nós. E quem na realidade, de fato, vai agora falar: João, eu vou escrever, eu vou falar algumas coisas para você, você vai ver algumas coisas. E tudo que você vê, e tudo que eu falar, escreve e você manda para quem é de interesse. Sabe, eu acho demais, na primeira coisa que eu já olho para essa introdução, é que quando João olha para trás e ele vê os 7 candeeiros, esses 7 candeeiros, entenda, são as 7 igrejas, e quem passeia pelo meio da igreja é Jesus. É lindo, é um movimento, eu estive pensando essa semana sobre isso, há um movimento maligno, maldito, desgraçado, que tenta há 2000 anos acabar com a igreja, desmoralizar a igreja, e não tem jeito, o inferno vai ter que engolir. Jesus, ele resolveu se revelar ao mundo através da igreja. É Deus, glória a Deus. Não adianta. Tem um movimento chamado, e jovens, tomem muito cuidado, tem um movimento chamado movimento dos desigrejados. A galera da net descolada, a galera que é descolada, anda free, anda solto. É assim que eles falam, eu estou imitando a galera, tá, gente? A galera free. Não, nós não temos que ficar pagando pau para pastor, nós não temos que ficar pagando pau para liderança. E realmente não tem que pagar pau não, é um processo de honra, de respeito, de gratidão, que a Bíblia ensina. Ninguém tem que pagar pau para ninguém. É um processo, Sandra, de respeito. É assim que eles falam, pagar pau para pastor. E aí eles se reúnem só pela internet. Pela internet. Esse negócio de igreja é negócio antigo. É antigo que Jesus estabeleceu. E você olha, desde então, todas as vezes que Jesus se manifesta na história, ele resolveu usar a igreja.
A igreja com um monte de problema, com um monte de gente complicada, com um monte de gente difícil de lidar, com falta de dinheiro, às vezes com sobra de dinheiro, mas a maioria das vezes com falta de dinheiro. O inimigo tentou acabar com a igreja, o inimigo Satanás tenta há 2000 anos, persegue a igreja. Quanto mais ele persegue, mais a igreja cresce. Quanto mais ele aperta, mais a igreja vai longe e mais a igreja vai saqueando o inferno. Ele olha e vê Jesus andando no meio dos 7 candeeiros. Cada candeeiro representa uma igreja. Amém, glória a Deus. Eu quero falar um pouco sobre Éfeso. É uma cidade extremamente rica, uma cidade onde você tinha... Ela era grande, tinha aproximadamente... Quando você pensa em São Paulo, por favor, não pense em São Paulo, tá, gente? Era uma cidade, para aquela realidade lá na Ásia Menor, de cerca de 300 mil habitantes. Isso era muito. Praticamente ela só era menor que Roma e que Alexandria, que já estava ali mais para a região da África. Acho que do leste da África, se não me engano, Alexandria. Eu não olhei no mapa, mas eu acho que é isso, mais para aquele lado. Mas depois você vai encontrar naquela região toda, é a cidade principal. É uma cidade que está a 5 quilômetros do porto, então é uma cidade portuária, onde muitos negócios aconteciam, então tinha muito dinheiro, era uma metrópole importante, um centro importante para se estabelecer uma igreja. Naquele lugar tinha também uma coisa interessante, tinha um prédio, um templo, que ele era conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo daquela época, que era um templo de Diana. Depois vocês entrem na internet, no Google, e procurem saber quem era Diana. Não vou entrar nisso aqui agora. E procurem saber quem era Diana e como que eram oferecidos esses cultos nesse templo. Então, a religião forte que tinha ali era eu não sei como é que é o nome da religião da Diana. Eu vou chamar aqui, tá? Não sei se está certo ou não. Dianice. Eu não sei se é isso. Mas era do grande templo de Diana. Todo mundo conhecia. Havia um movimento de construir aqueles estátuas, ídolos, imagens, isso, obrigado. Da Diana, fortíssimo, um movimento muito forte que tinha ali na cidade de Éfeso, um comércio em torno do templo de Diana muito forte. Então você observa que passava por ali as 4 principais rodovias que iam para vários lugares. Então aquele lugar era uma metrópole muito importante, muito estratégica. E ali você vai encontrar um pastor que foi um grande privilégio para aquela cidade. Nada mais, nada menos do que Paulo de Tarso. Ele vai para aquela cidade. Gente, é o Paulo, não é o Fernando Martins que é o pastor de Éfeso, entendeu? É o camarada que vai, muda para Éfeso para estabelecer uma igreja. Ele falou, puxa, se o evangelho de Jesus chegar aqui, primeiro, esse pessoal é um pessoal que tem uma fé no que está errado, da Dianice. A Dianice. Gente, isso vai ficar marcado para meu ministério. Eu não sei, por que eu não fui procurar antes isso? Na religião lá da Diana. Então Paulo observa e fala assim, poxa, esse pessoal é tão devoto. Se eles conhecerem de fato o poder de Deus, se eles conhecerem de fato o verdadeiro Evangelho, Jesus Cristo, puxa, dá para montar uma igreja muito forte e fazer um movimento missionário a partir dali muito grande. Porque muita gente vai para essa região e muita gente sai da região por causa dos negócios que acontecem ali. Então é um grande lugar estratégico para se pregar o Evangelho. O próprio Paulo vai para lá e fica 3 anos. E lá em Atos capítulo 19, você vai ver algumas coisas a respeito do tempo que Paulo fica ali. O Paulo ele diz que ele se desgastou
pregando o evangelho de casa em casa. Nesse tempo, ele fez um trabalho muito grande, um trabalho muito intenso, um trabalho muito forte ali. E o Paulo, você vai ver que acontece um avivamento muito grande na cidade de Éfeso. O que começa a acontecer? Domingos começa a acontecer um processo de arrependimento tão grande, porque avivamento não é nada mais, nada menos do que um processo de entrega, renúncia total, mudança de comportamento, do pecado para a santidade. E agora então você encontra a cidade de Éfeso, as pessoas trazendo as literaturas que eles tinham naquela época. Lembra? Eu acabei de falar sobre a influência muito grande do templo de Diana, o misticismo que tinha muito ali, um lugar de muita cultura. Então esse pessoal lia muitas literaturas que eram envolvidas com ocultismo e essas questões todas. E você vai encontrar esse povo chegando nas praças públicas, Tiago. Olha que coisa maravilhosa. Eles vão se convertendo a Jesus Cristo, Paulo vai pregando, milagres vão acontecendo, o evangelho vai sendo levado a sério, e você encontra agora as pessoas chegando com essas literaturas em praças públicas, jogando tudo ali, tacando fogo e falando: só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Então você vê uma revolução acontecendo naquela cidade. Gente, não é nada mais, nada menos do que Paulo de Tarso, o pastor dessa igreja. E daqui a pouco Paulo prepara um discípulo dele. Paulo precisava rodar. Paulo não podia, o perfil da vida do ministério de Paulo, ele não podia ficar o tempo todo parado em um lugar só. Então agora já tem uma igreja estabelecida, já tem obreiros, já tem tudo pronto, acontecendo, a igreja está acontecendo, caminhando. Agora ele discipulou um jovem chamado Timóteo, ele deixa ali. E depois também teve Tíquico, que esteve ajudando Timóteo no processo ali. Então só gente fera trabalhando ali em Éfeso. E o Paulo vai embora. O Paulo segue o seu caminho, continua fazendo a obra, vai para outro lugar, fazendo trabalho missionário. E mais um tempo à frente, quando o Paulo está preso, também por causa do evangelho. Interessante, você olha a vida dos apóstolos, né? Os caras não andavam com o melhor camelo da época, Tiago, com o Rolls Royce, cavalo manga larga da época. Você vê que eles não andavam com o melhor Ferrari da época. Eles viviam sendo presos, tomando pancada, paulada. O Paulo vai contar 40 chicotadas mais quantas, Ricardo? 40 menos uma. 39. 39 chicotadas. Por escolha dele, né? Por escolha dele. Para não ser igual Jesus. Camarada, o outro é morto de ponta cabeça. Pregado, crucificado de ponta cabeça. É interessante a biografia desses homens. O João, como eu acabei de falar, está preso, tendo essa revelação maravilhosa, preso lá em Patmos, exilado, longe de tudo, de todos. Então, quando você vê todo esse movimento acontecendo em Éfeso, nós não podemos nos esquecer que isso tudo está acontecendo sob uma égide de um governo pagão. Vocês acham que o diabo vai ficar de boa, quietinho, mascando chiclete, olhando e falar: ó, a igreja está crescendo, ficar sossegadinho aqui, vendo televisão? Não. Satanás, ele foi e começou a usar então esses líderes e perseguição, líderes governamentais e perseguição contra a igreja, e a igreja foi se mantendo fiel. E a igreja é assim, hein? Quanto mais vem perseguição, olha para a história, olha para 2000 anos de história, contra fatos no argumento. Contra fatos no argumento. O Senhor Jesus, quando você vai ver aqui alguns detalhes nessa carta, eu vou antecipar até uma coisa, ele vai dizer o seguinte: ele é quem tem nas suas mãos as igrejas, os candeeiros, ele tem nas mãos, ele passeia no meio, ele quem visita, ele tem nas mãos, inclusive o anjo da igreja, que no caso aqui é o pastor de cada igreja. Então a carta ela tem endereço com CPF. Então, isso mostra para nós uma certa tranquilidade.
ao longo da história da igreja, quem sustentou a igreja foi o dono da igreja. E quem vai sustentar até o último minuto é o dono da igreja. Quem sustenta a tua vida é o dono da igreja. Quem sustenta a tua família é o dono da igreja. E ele está passeando no meio dos 7 candeeiros. Mas eu vou falar isso para frente. Não quero antecipar. E agora nós encontramos então o Paulo preso. E ele manda uma carta, a carta aos Efésios. Está lá nas epístolas paulinas, nas cartas paulinas, que nós estudamos aqui o ano passado, sobre as cartas paulinas, de uma forma quase exaustiva. Nós fizemos uma passada, num bom tempo aqui, estudando as cartas paulinas, e nós observamos algumas coisas. Quando você observa os versículos, o capítulo, eu vou só anotar, eu vou falar, perdão, você anota, eu não vou ler lá, porque eu tenho bastante coisa para falar ainda na sequência da pregação. Eu não quero passar das 9 da noite hoje, aleluia, eu não preguei semana passada aqui, então estou com vontade de pregar. Você que está em casa não tem nem do que reclamar, irmão, não precisa, está no cobertor, quem não está na lareira, né? Tomando um chazinho quentinho, ouvindo a pregação. Aliás, gente, eu estou até pensando em pregar aqui, tomando um chazinho quentinho aqui. Olha aí a ideia, Amparo, vai que cola, né? Amparo bota bem perto daqui, ela pode abençoar a nossa vida aqui dos pregadores com um chazinho quente, uma canelinha, hein? Já pensou, Amparo? Ô, glória! Então, olha só, anote aí, Efésios capítulo 1, os versos 15 e 16, o Paulo vai falar de algumas questões que ele observa na igreja de Éfeso. E é interessante isso. Nós observamos pelo menos 2 coisas que são sublimes para a igreja. Ele vai falar um destaque da fé e o destaque do amor. Interessante. Sem fé é impossível agradar a Deus. E nós falamos aqui quinta-feira agora, domingo passado foi pregado sobre isso, e quinta-feira nós discutimos exaustivamente sobre o amor, que é o maior. Deus é amor. Sem fé, impossível agradar a Deus. Deus é amor. O Paulo vai mostrar que essas 2 características, elas tinham de sobra domingos na igreja lá de Éfeso. Que maravilha! Uma igreja bem fundamentada, bem solidificada, e o Paulo vai mostrar vários adendos, vários adereços dessa igreja, mas eu peguei só essas 2, que são questões extremamente sublimes para a igreja. E agora eu quero observar, falei de Paulo, que pastoreou essa igreja, da carta que ele escreve, o pano de fundo, mas agora 40 anos se passaram. Cerca de 40 anos se passaram. 40 anos é um bom tempo, irmãos. 40 anos é um bom tempo. E agora Jesus escreve uma carta para a igreja de Éfeso. A carta de Paulo, ela é grande. Tem vários capítulos. E a carta de Jesus não. Jesus, ele manda uma mensagem curtinha, uma carta curtinha. Ele fala: João, escreve algo para a minha igreja lá de Éfeso. E aí entram os versículos que eu li aqui com vocês. 40 anos depois, passou-se algumas gerações. Os pastores que iniciaram aquela igreja já não eram mais os mesmos. Provavelmente os membros que estavam lá já não eram mais os membros de 40 anos atrás. Alguns que estivessem vivos ainda já estavam com as suas bengalinhas, e quem já estavam ativos, envolvidos em ministério, eram os seus filhos, os seus sobrinhos, já eram uma outra geração, já tinham netinhos ali trabalhando na igreja, congregando na igreja. E Jesus faz algumas observações para aqueles dias. Eu começo a observar uma coisa, irmãos. Nós não podemos viver do passado. Nós não podemos nos fundamentar no passado. Eu tenho alguns colegas que trabalharam comigo
em alguns momentos áureos da nossa carreira musical, que é chato encontrar eles, Thiago. Você lembra daquilo? Você lembra daquilo outro? Oh, que tempo, hein? Que tempo. E vive postando no Facebook o que foi, o que foi, o que foi, o que foi, o que foi. Eu pergunto, mas o que você é? E o que você faz hoje? E como você está hoje? Eu quase não gosto nem de ficar falando o que eu já fiz no meu passado. Algumas pessoas falam assim, você nunca falou isso? Passado. Legal, está na minha memória, foi bom no tempo, acabou, ajudou, foi legal, mas eu tenho que ver hoje. E tem muita gente que se estriba no que foi. Olha, deixa eu dizer uma coisa, eu vou falar aqui como alguém que é um dos delegados da denominação Brasil para Cristo, eu vou falar com todo temor e tremor. Nós vivemos, eu rodei esse país e eu ainda volta e meia estou viajando pelo Brasil. Esse ano seria um ano de grandes agendas fora do estado de São Paulo. Mas, gente, nós, Brasil para Cristo, preste atenção, Brasil para Cristo, nós temos uma história linda de fundamento nos anos 50, 60 e 70, através do missionário Manuel de Melo, que completaria 90 anos essa semana. Mas preste atenção, missionário Manuel de Melo já morreu, ele não vai fazer mais nada, ele não está nessa geração. Quem são os responsáveis por essa geração? Somos eu e você. E tem gente que fica sentado na história falando do Manuel de Melo. Eu não estou desrespeitando, por favor. Eu tenho honra, respeito, me inspiro e corro atrás para que meu ministério seja um pouquinho do tamanho do Manuel de Melo. Ainda acredito que ainda dá tempo. Eu não posso ficar sentado na cadeira contando a história do Manuel de Melo. Igreja, eu vou falar agora da nossa, vou diminuir o endereço, vou falar aqui da Vila Jaguara. Quando eu vim pastorear aqui na Vila Jaguara, nossa igreja é uma igreja histórica, né, gente? Não sei se vocês sabem disso. A nossa igreja é uma igreja histórica. E eu fiquei por pelo menos um ano e meio ouvindo. Eu falava isso muito com o Roberto. Eu encontrava algumas pessoas falando assim, é Jaguara, hein? O que já foi a Jaguara. Como a Jaguara está hoje, tão pouca gente. O que foi a Jaguara? Chegou um dia que eu falei, acabou. Acabou. É novo tempo. Não quero nem saber. Honro e respeito quem foi para trás. Quero nem saber o que aconteceu para trás. Quero saber do tempo de hoje. Nós vamos trabalhar e fazer acontecer. Estamos debaixo de uma liderança. Essa liderança está se esforçando para que a igreja cresça, estabeleça, melhore. E eu vou honrar essa minha liderança. Então é hoje que nós vamos trabalhar e fazer acontecer. Uma vez eu encontrei um pastor no comércio. Ele falou assim, puxa vida, você que está lá na Jaguara? Eu falei, sou eu que estou lá na Jaguara. Meu Deus, a Jaguara, como é que você está? Como é que consegue? Eu falei, o Espírito Santo está lá, irmão. As coisas estão acontecendo, pessoas estão se convertendo, a igreja está trabalhando. Eu falei, porque a igreja é do Senhor Jesus Cristo. Não admito, ninguém vem mais falar mal da Jaguara, do que era e do que é. Acabou. O Espírito Santo, ele é o dono da Jaguara e é ele que vai cuidar da Jaguara. Simples assim. Além de mim, apesar de mim, de ser o menor dentre vós, o Senhor tem cuidado de nós, amém? Amém. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí o Paulo passou por esse processo e agora Jesus vai falar para eles, olha, ele não fala, né? Passou uma geração, mas Jesus vai fazer uma leitura do momento. Jesus fala assim, olha, eu estou vendo umas coisas boas. Fala aí, escreve aí, João. Escreve aí, tem umas coisas boas que eu estou observando. Nós vamos observar no versículo 1. Primeira coisa, como eu disse já antecipadamente, que ele anda no meio dos 7 candeeiros. Irmãos, o Senhor Jesus, ele tem uma promessa linda para o seu povo. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus Cristo está aqui agora, pelos olhos da fé, você tem que acreditar nisso.
A virtude dele está manifestada em nosso meio. Jesus Cristo está no meio da igreja. E é por isso que não dá para eu engolir esse discurso falido dos desigrejados, falando que não precisa da igreja. A igreja, ela se estabelece e sai. Ela se estabelece e sai. Outro problema também é a igreja se estabelecer e ficar fechada no seu mundinho, né? Quando você olha lá em Atos, capítulo 1, o Senhor fala, olha, você vai vir sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, lá na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Aí o que os discípulos fizeram? Eles, cheios do Espírito, foram crescendo a igreja de Jerusalém, crescendo. E a igreja de Jerusalém não tinha nem onde pôr gente. Mas imagina a primeira pregação do Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Gente, será que um dia eu vou pregar e 300 pessoas vão se converter numa noite só? Ou numa tarde, ou numa manhã, que seja? 3.000 na primeira pregação do homem. Então, a manifestação do poder era tão grande na vida do Pedro, que ele passava, não dava mais para colocar a mão, impor as mãos. Gente, que coisa. Não tinha condição de orar com imposição de mãos. Nós passamos por isso em janeiro, né, Ricardo? Numa igreja que eu fui pregar, você foi comigo. Era tanta gente que a gente não vencia impor as mãos sobre o povo. Acho que ali eu sinto um pouquinho do que Pedro passou. Coloca o pessoal sentado aí, enfileirado aí na calçada, e eu vou passando, correndo assim, andando, a minha sombra vai passando e vai curando todo mundo. Aleluia! Quanto poder, hein? Quanta glória manifestada na vida do Pedro. Deixa eu dizer para você, Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou, isso continua disponível para a igreja. Aleluia! Aleluia! Então, Jesus ele passeia no meio da igreja. Então, quando esse pessoal ficou ali, o Pedro ficou fechado, aí teve que vir a perseguição. Lá, Atos 7, o primeiro mártir, Estevão, depois Atos 8:1, dispersão, perseguição, porque a igreja não é para ficar fechada em si mesmada, fechada nas quatro paredezinhas. Não, igreja, ela junta, enche do poder, glorifica, sai e leva o evangelho. Aí ela junta, enche do poder, corrige, aprende a palavra, nutre comunhão, aí ela sai e leva pregando o evangelho. A igreja de Éfeso foi assim. A igreja mais importante para aquela época, ela era uma igreja extremamente missional. Ela não era fechada em si mesma. Era uma igreja que se espalhava. E o Paulo, um homem muito inteligente, estratégico, ele soube organizar isso para que aquela igreja fosse uma igreja missional, uma igreja importante na sua época. E quando nós observamos que Jesus está andando no meio da igreja, algumas coisas acontecem, irmãos. Ele corrige, ele encoraja, ele abençoa, ele prescruta os nossos corações, ele sabe das coisas. Sabe aquele pecadinho que ninguém sabe? Que quando você encosta a sua cabecinha assim no travesseiro, você fica assim, ó. Tum, tum. Ninguém sabe disso. Tum. Sabe aquele pecadinho de estimação que você tem, irmão? Irmã? Que você não consegue largar? O pastor não sabe, o esposo não sabe, a esposa não sabe, o filho não sabe, o pai não sabe, a mãe não sabe, o irmão não sabe. Jesus sabe. É Deus. Jesus sabe. Sabe? E eu estou dizendo isso para você, bom para você olhar isso com bons olhos. Jesus. Porque ele trata da sua igreja, do seu povo, em amor. Quando ele está escrevendo para Éfeso, ele está escrevendo em amor. Quando ele está escrevendo para 7 igrejas, ele está falando de virtudes, ele está trabalhando no fator oportunidade de crescimento e de mudança. Jesus sabe. Isso é muito bom. Aleluia. Porque se ele sabe, ele cuida e ele trata. Esse é o nosso Deus. Outra coisa, no versículo 2, nós observamos que Jesus, ele vê
a qualidade de Éfeso, uma das qualidades, de Éfeso, que é o trabalho. Jesus vê que eles trabalhavam. Olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que vocês trabalham, eu sei que vocês se esforçam, eu sei que vocês contribuem, eu sei que vocês pregam o Evangelho, eu sei que vocês estão na casa de paz, adaptando para a nossa realidade, né? Embora agora, por conta do distanciamento social, nós paramos com a casa de paz. Que venha logo, oh Deus, abençoa logo esses cientistas para vir essa vacina e a gente volta com a casa de paz, Senhor. A gente volta na pegada da evangelização, do discipulado nessas casas aqui pelo bairro e a partir daqui, Senhor. Não quero ficar parado dentro de 4 paredes só, Senhor. Estamos só por causa da OMS e dessa liderança aí. Se pudesse, a gente estava lá. Eu estou até pensando em algumas ideias aqui. Orem por mim. Deus me dá graça. Amém? Aí, Jesus vai falar isso. Eu pergunto para você, Jesus ele faz o elogio. Olha, eu sei que vocês estão trabalhando. Eu sei que vocês têm paciência na tribulação. Essa é interessante, essa palavra paciência, aqui eu fui dar uma pesquisada, no grego tem 2 sentidos. A primeira é macrotimia. Macrotimia tem a ver paciência com pessoas. Precisa, não é, gente? Quando alguém decepciona a gente, tem a ver com a paciência quando nos decepcionam. É muito triste quando você investe, acredita, confia em alguém e esse alguém te decepciona na cara dura e às vezes pelas costas. A famosa facada pelas costas. E você observa que essa palavra, ela faz parte no grego e se faz necessário para que tenha harmonia, para que se tenha comunhão. Mas a palavra aplicada aqui é a hipomone. Repete comigo, não, brincadeira. Não precisa não. Se eu não anoto isso também não vou lembrar, viu, gente? Amanhã eu precisaria olhar de novo o esboço para saber. Eu vou lembrar o sentido, mas o hipomone provavelmente eu não vou lembrar. Hipomone tem a ver no seguinte: paciência, aqui sim é o que ele está falando. Jesus está falando sobre a qualidade da igreja de Éfeso. Hipomone, vocês têm tido hipomone, que é paciência na tribulação, paciência na crise, na dificuldade. Ei, como que eu e você estamos lidando na tribulação? Não se esqueça que o contexto da igreja de Éfeso era um contexto um contexto macro de perseguição, de gente que matava crente, e a igreja estava crescendo. No meio dessa crise toda, no meio dessa tribulação toda, você encontra o Senhor dizendo: olha, eu conheço vocês, hein? Eu ando no meio de vocês e sei que vocês têm hipomone, eu sei que vocês têm paciência na tribulação, vocês estão sendo fiéis na tribulação, vocês não estão abandonando a igreja na tribulação, vocês não estão retendo aquilo que vocês podem fazer para a igreja através do meu nome na tribulação. Vocês estão firmes na fé, vocês estão firmes no fundamento do amor no meio da tribulação. O histórico de vocês é um histórico bom. Aleluia. Eu pergunto para você essa noite: se Jesus mandasse uma carta para mim e para você hoje, o que ele diria ao nosso respeito? O que ele diria ao seu respeito? Vejo que você é trabalhador, trabalhadora, meu filho, minha filha. Agora eu vou tirar isso do fator genérico, igreja, e vou trazer para o pessoal. Como você está lidando com a tribulação? Nós agora, igreja, aqui no Brasil e no mundo, passamos uma pequena tribulação. Uma pequena tribulação. E eu tenho conversado com alguns pastores, e nós estamos detectando o seguinte: alguns pastores bem sérios. Esse momento dessa pequenina tribulação vai começar a mostrar quem é e quem não é. Vai começar a revelar quem é e quem não é. Um vírus que mata, hein? É letal. Não estou aqui subestimando o vírus, não. Não vou chamar de gripezinha, embora seja também. Mas para alguns mata. Até porque a própria gripe mata, por si só. E mata muito. É só observar os dados da OMS.
Vamos tirar a mídia de lado. É um vírus a mais que potencializa e mata. Sim, não vou ser aqui estúpido, idiota, para poder ridicularizar uma realidade. Sou inteligente, não sou burro. Agora, pelo amor de Deus, é só um vírus. Imagine quando começar a desencadear de fato, e vai desencadear de fato, um nível de perseguição contra a igreja. Porque está escrito na palavra. O que vai acontecer? As pessoas abandonam a fé, abandonam a igreja, abandonam a comunhão, abandonam a coinonia, que é algo que o Senhor Jesus tem em alta estima. Eu fiquei sabendo de pelo menos 2 pastores que ficaram extremamente frustrados. Um aqui na capital, uma igreja com 1.300 membros aproximadamente, 1.400 membros. E quando começou agora esse processo de flexibilização, ele imaginou que ele fosse ter pelo menos 600 pessoas na igreja, no culto. E fez, Claudete, todo um processo de expectativa. Vamos lá, irmãos, e tal, vai voltar. Uhul, aleluia, glória a Deus. Podemos ter pelo menos 600 pessoas, porque o prédio dele cabe muito mais que 1.400 pessoas. Então, 600 pessoas pode ter na igreja dele. Quase 300 com a equipe ministerial. O homem entrou em crise. E outro, eu fiquei sabendo, dia desses eu estive no interior, fui passar 4 dias com a minha família, pastor de uma igreja grande, muito grande, que eu conheço, no interior de São Paulo, eu conversando com um amigo, falou que também teve um pastor, tem uma igreja de quase 4.000 membros, quando voltou, não voltaram nem 1.000, 900 e pouco. E não estamos nem vivendo perseguição, hein? Não estamos nem vivendo tribulação. Já está começando a revelar quem é e quem não é. Doa quem doer. Contra fatos, não há argumento, igreja. O Senhor está observando para nós aqui, Ele está olhando para a igreja de Éfeso e é o Senhor, é Ele quem é o dono da igreja. Lembrem que eu disse na introdução? É Ele quem é o dono da igreja, é Ele quem anda no meio dos 7 castiçais, dos 7 candelabros, dos 7 candeeiros. É Ele quem é o dono da igreja e é Ele que está escrevendo para Éfeso: olha, eu conheço vocês. Eu conheço, eu estou vendo o que é bom em vocês. Eu estou vendo que vocês suportaram com paciência a tribulação. A igreja brasileira não está preparada, eu vou dizer em alto e bom tom, a igreja brasileira não está preparada para a grande tribulação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E grande parte disso, de culpa ou de responsabilidade, culpa não, eu tiro essa palavra, e responsabilidade, é por causa do evangelho água com açúcar que estão pregando há 20 anos. Um evangelho frouxo, um evangelho do venha e pare de sofrer. Não! Venha, continue sofrendo, só que agora você tem Jesus com você para te ajudar no caminho do sofrimento, na sua via crucis. Jesus está dizendo: eu estou com vocês em todos os dias, até o confins da terra, consumação dos séculos. Glória a Deus. Mudou. Se disseram para você, venha e pare de sofrer, deixa eu dizer, mentiram para você. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Jesus, glórias a ti, Deus. Estão vendendo um evangelho de facilidade, um evangelho fast food, papo furado, um evangelho sem Bíblia, um evangelho sem cruz. Não existe. Não existe, igreja. Essa palavra, desculpe, ela não vai me deixar popular. Mas fazer o quê? Eu não sou candidato a nada e também não estou a fim de ser popular. Eu só sou um pregador do evangelho. Sou só um pregador do evangelho. Outra coisa,
que nós observamos os versículos 3 e versículo 6, Jesus ele detecta aqui, Tiago, na igreja de Éfeso, uma coisa importante, que é a fidelidade doutrinária. Ele vai dizer que tinha uns camaradas, uns apóstolos mentirosos lá. O pessoal que ficava, se auto-julgavam apóstolos, e eram pregadores itinerantes da época, e eles saíam pelas cidades, pelas igrejas, pregando mentiras. Pregando evangelhos em água com açúcar, coisas, o nome disso era heresias, distorções da verdade. O pessoal lá em Éfeso fechou as portas para essa galera. Falou, não, aqui não. Aqui não, pode vazar. Aqui nós estamos fundamentados. O que o Paulo passou por aqui durante 3 anos, deixou escrito para a gente, ensinou aqui, ó. Não, a gente não tolera esse tipo de coisa não. Nós estamos fundamentados no Evangelho, na palavra da verdade. Jesus Cristo é o único Senhor, sabe? Aí você vai encontrar, são os famosos aventureiros da fé, né? Você vai ver no versículo 6 também, falando dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um pessoal que era o seguinte, gente, eles não eram contra o cristianismo, mas eles eram a favor de um cristianismo liberal, light, tipo o que eu falei da galera dos desigrejados, entendeu? Um negócio complacivo, e era interessante, eles tinham uma teoria que não é novo, hein? Não é novo, eu tive mexendo com essas coisas, pesquisando essas questões dos nicolaítas. Eu já falei aqui um dia desses sobre o pessoal da hipergraça, falei pelo menos umas 3, 4 vezes do pessoal dos pregadores da hipergraça. É o seguinte, os nicolaítas já usavam isso, gente, esse conceito da hipergraça. Olha que legal, não é nada novo debaixo do sol, né? Até as heresias são cíclicas, presbítero Ricardo. Olha que interessante, eles tinham a seguinte ideologia, Claudete: quanto mais se peca, mais a graça se manifesta. Baseado no texto do Paulo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eles pegavam isso, davam uma distorcida, colocavam uma roupinha bonitinha e saíam pregando esse nível de teologia por aí. Então é o seguinte, vamos pecar, galera. É a turma do nada a ver. É a turma do evangelho light. É a turma do 3º casamento, 4º casamento, 5º casamento, a fila anda. Não, esse negócio aí é coisa de crente antigão. Entendeu? Essas coisas é de crente antigão. A roupinha apertadinha da irmã que passa e deixa os irmãos tudo maluquinho. Não, isso não tem problema. Isso agora é moderno. Esse negócio de saião, de roupa ajustadinha, é coisa dos anos 80, 70, gente. Agora tá na moda, andar com a roupinha. Selfie, tudo seminu, seminua, não sei o que. É pecado! Os nicolaítas, não, tá tudo certo, gente. Eles eram a favor disso daí. Eles não eram contra o cristianismo, mas eles eram a favor do cristianismo light. Um cristianismo sem cruz. E Jesus fala, ó, vocês têm um voto aí, um ponto, nota 10. Vocês não aceitaram os nicolaítas, colocaram eles para correr. Gente, tem gente que não dá para se associar. Não é tudo irmão, não é tudo irmão, não. Nicolaítas não são irmãos. O pessoal de Éfeso deu linha com eles. E Jesus faz, ó, é isso aí. Estou junto com vocês. Eu odeio. Jesus vai falar, vocês odeiam e eu odeio também. Uau, Jesus odeia sim. O ódio com justiça implacável colocado contra a heresia, contra tudo que é contra a sã doutrina. Nós temos que ter essa consciência, hein? Temos que ter essa consciência. Tem pessoas que eu ando até a página 2, da página 3 para frente não dá mais. Tem o pessoal que eu ando que é na relação profissional, é só até a página 2, gente. Da página 3 para frente não dá. É coisa de nicolaíta, é coisa da hipergraça, desses apóstolos hereges mentirosos aqui. E nós temos que observar isso na igreja de Éfeso e copiar. Agora, para fechar, o que Jesus não viu na igreja de Éfeso, 40 anos depois. Ele vai dizer uma coisa muito séria.
E aqui é pesado, hein? Porque é Jesus, é o dono da igreja, dizendo, olha... O versículo 4 ele vai dizer: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uau! Estava indo tão bem os elogios. Verso 1, o 2, o 3, estava indo tão bem. Agora o Senhor Jesus falou, mas tem uma coisa aí e é interessante. Ele fala, tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Olha, interessante, porque o que eu começo a observar que aconteceu no processo na igreja de Éfeso? Eles foram se tornando tão teológicos, eles foram se tornando tão defensores da fé, foram se tornando tão apologéticos, e eles foram se tornando naturalmente em pessoas religiosas intelectuais. Religiosas intelectuais. Vou repetir mais uma vez. Religiosas intelectuais. Pessoas que tornaram a vida cristã uma rotina. Sabe, na reforma do século XVII, aconteceu a mesma coisa. Lá na frente aconteceu o mesmo problema. O pessoal estava tentando entrar com algumas heresias, mudar a questão da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, e uns caras inteligentes, uns caras cabeção, começaram a distorcer a verdade, que nem tem uns 2, 3 aí na mídia, gente, que eu não acredito que eu lia livro desses caras. Esses caras eram bons. Mês passado eu fiquei sabendo de um, eu estava batendo um papo com o pastor Orlando Máximo, eu fiquei sabendo de um, eu falei, pastor, sério mesmo isso? Ele falou, sério, vai pesquisar. Eu falei, pastor, tá difícil de acreditar. Pô, esse cara era bom. Eu cansei de ouvir pregação desse cara, ler livro desse cara. Esse cara tinha uma exposição bíblica fantástica. Irmãos, o cara degringolou. Eu não vou falar aqui pessoalmente, eu não vou falar aqui publicamente. Depois, quem quiser, eu falo o nome. Tudo, pelo menos 3. Estão aí, viu? Estão aí na internet hoje. Estão aí pregando na internet. Cada absurdo. No século XVII aconteceu a mesma coisa. Você vendo que é cíclico, é impressionante, é cíclico. O Senhor me guarda. Jesus, amado Espírito Santo, me guarda. Me guarda, Jesus, me guarda na tua palavra. Me esconde debaixo das tuas asas. Me cobre com teu sangue, Jesus. Blinda minha mente, Senhor, para nunca fugir da simplicidade do Evangelho. É cíclico. Coisa terrível, irmãos. E aí você vai ver, ali no século XVII, precisou se levantar um movimento chamado os pietistas, lá da Alemanha, um movimento de santidade, porque o pessoal ficou um nível religioso tão terrível, que deixaram o Evangelho, a verdade, a pureza, a simplicidade, o amor, eles deixaram de lado. Irmãos, o Paulo escreve para essa igreja, dizendo, olha, eu estou feliz pela fé e pelo amor que vocês têm. 40 anos depois, para o mesmo endereço, para a mesma igreja, Jesus vai falar, tenho contra vocês, que vocês abandonaram o primeiro amor. A palavra aqui é cuidado. É uma placa de advertência. Cuidado para não perder o primeiro amor. O Senhor Jesus me traz aqui essa noite para dizer para vocês, cuidado. Uma igreja com mais de 50 anos estabelecida. Cuidado para não perder o primeiro amor. Porque as consequências são gravíssimas para quando se perde o primeiro amor. São gravíssimas. O amor tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Você precisa ir para 1 Coríntios capítulo 13, internalizar aquilo. Você precisa ver, é lindo quando você observa o povo de Deus no início. Sabe aquela coisa do primeiro amor? E olha, tem uma coisa, gente, que me cansa
Tira essa máscara feia. Mostra esse rosto bonito que você tem pra internet. Isso. Fala, Deus. A mãe babona lá, ó. Ah, foi eu que fiz. Cara da mãe. Ó, eu vou usar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que esse jovem se converteu hoje. Se converteu 2 meses atrás. E aí ele tá cheio de pique, cheio de gás. Tá afim. Eu me lembro quando esse menino chegou na igreja, ele falou: pastor, eu tenho uma história aí que eu vou evangelizar no metrô, vou fazer um negócio e tal. Alguma coisa contra. Eu falei: cara, vai. Pelo amor de Deus, vai trabalhar. Saber, se cair gente endemoniada lá, se vira também. Põe a mão, expulsa, se vira. Vai que o filho é teu. Não foi essa a minha conversa? Numa padaria que ele estava tomando café uma vez? Foi assim. Aí chega o garoto. E tal, eu quero evangelizar, tá fazendo, dá um monte de coisa. Aí vem um cliente velho. Tem 40 anos de idade. Isso aí é fogo de palha do primeiro amor. Isso é coisa do primeiro amor, logo passa. Não fala isso pra mim. Não me deixe, vocês vão ver um pastor plantar bananeira de nervoso. Vocês vão ver um pastor atacado de nervos. Oxalá todo crente tivesse mantido o seu primeiro amor. Obrigado, filho. No primeiro amor, a gente vai para a igreja no frio. Tá no frio, mas você lembra, oh meu Deus. Porque quando não era crente, ia no terreiro de macumba, ia na encruzilhada de sábado, de sexta-feira, meia-noite, né? Tava lá, ia pra mata fechada, não sei o que, e bate tambor, e não sei o que, e bebe aquelas porqueiras, agora não, agora tá com a vida arrumadinha. Primeiro amor, então beleza, eu tô livre, Jesus me salvou, então agora eu vou no frio, tá chovendo, não tem problema. O crente chega lá com o cabelo todo, coisa mais linda do mundo, porque esqueceu o guarda-chuva, pegou a chuva no meio do caminho e vem feliz, cheio do Espírito Santo, feliz, todo contente e tal. Aí vai passando um tempo, o crente, quando no começo, né? Mulher, vamos para a igreja, mulher. Vamos para a igreja, mulher. Hoje não, vamos. Não vai, então eu vou sozinho e tal. Passa o tempo, quando passa o primeiro amor. Tá frio. Tá um frio. Tá chovendo. Tá chovendo. Eu fiz chapinha. Eu fiz progressiva ontem. Se molhar, eu vou perder meus R$150, R$200. Ai, Deus. Meu vestido novo, meu sapato novo. Quando se converteu, eu ia com qualquer sapato para a igreja. A pé. E a pé. Agora tem carro. Agora pode ir com o seu carro. Pode ir de Uber. Tem dinheiro para ir Uber. Estava desempregado. Vivia num perrengue. Hoje tem dinheiro para pagar Uber. Meu Deus. Não vai para a igreja. Eita Deus. Jesus. Fala Deus. Vigília. Oração que o pastor fica pegando no pé para fazer às 11 da noite todo dia. Jejum. Gente, estou só esperando melhorar um pouquinho o tempo. Eu tenho subido um monte, algumas datas aí com os obreiros. Eu quero levar a gente mais comigo para lá. Estive conversando com o pastor Marcelo. A gente tem que começar a sair com 5, 6 carros. Subir com 15, 20 pessoas no monte. Tem que subir com 15, 20 pessoas no monte. É longe, hein? Eu vou dizer para vocês, é longe. Daqui para o pé do monte, 40 minutos. Ainda tem que subir mais uns 15 minutos caminhando. Enquanto eu tiver pastor aqui nessa igreja, vai ser assim. Eu não acredito em outra coisa a não ser oração, jejum e palavra. As 3 coisas. Eu só acredito nessas 3 coisas que mantêm a vida do crente: a oração, o jejum e a palavra. É o que Jesus fazia, é o que os apóstolos faziam, é o que os reformadores faziam, é o que os grandes homens da nome da história faziam, é o que os profetas no Antigo Testamento faziam, é o que a Bíblia mostra. Então é o que tem que ser. Não tem que inventar nada não, não tem que inventar a roda não. A roda já está pronta. E eu vou ser chato. Fala para o seu irmão do lado,
Posso falar isso agora? Fala pro seu irmão lá, ele vai ser chato. Pode falar. Vocês não vão ver eu aqui fazendo apelo pedindo dinheiro. Não vou. Assim, ó, funciona assim. Pastor, eu ganho dinheiro, não dizimo. Depois vai passar perrengue na vida, problema seu. Eu já ensinei como é que tem que ser feito. Pastor, eu sou generoso, eu ganho, eu contribuo e tal. Vai ser abençoado, porque não sou eu que vou abençoar, hein? A palavra diz que o Senhor vai abençoar. O pastor Marcelo me liberou uma palavra aqui sobre Isaac, né? E o Senhor abençoou. Poderia colher 10 vezes, 20 vezes, mas como tinha a bênção do Senhor, foi 100 vezes. Amém, Jesus. Não vou ficar fazendo apelo financeiro, gente. Não vou, vocês não vão ver eu fazer isso. Vocês não vão ver eu fazer isso. Agora vocês vão ver eu fazer. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra. Vocês vão ter um pastor chato que vai ficar aqui falando para você. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler a palavra, tem que orar, tem que jejuar, tem que ter a palavra. Olha, no começo da sua fé cristã, no começo da caminhada, era orando 10 minutos. Daqui a pouco começava a colocar um louvor de fundo. Daqui a pouco 20 minutos, 30 minutos. Rompeu a famosa barreira da 1 hora. Hoje, para orar, ter um tempo de meditação na palavra, ouvir a palavra, debruçar e ler a Bíblia. Meu Deus, que sono que dá. Fazer uma visita para alguém, ato de congregar. No começo você fazia de tudo para isso acontecer. Queria converter todos os parentes. Hoje os parentes até perguntam, você ainda é crente? Mas você não está indo na igreja? Tem um tempo. Você não é mais crente? Não, sou evangélico. Evangélico. Não estou entendendo o que você está falando, irmão. Não, eu lembro daquele dia que o pastor falou aí que está ruim, fala que tem o sol. Aí esqueceu o Deus. Israel, né? É verdade. É verdade. O gráfico de Israel, né? Tá ruim, lembra de Deus, sobe, esquece de Deus, desce, e aí fica esse gráfico, né? Verdade, né? O gráfico do Antigo Testamento. Ei, irmãos! Sabe o que começou a acontecer com a igreja de Éfeso? Era uma relação de respeito, era uma relação de religiosidade, era uma relação de uma religião que era sempre repetidora, era uma relação de uma religião rotineira, mas era uma relação sem amor, sem a dor. E aí, para surpresa de muita gente, Jesus fala assim, olha, presta atenção, olha o que Jesus fala, o Jesus de amor, hein? O que morreu na cruz, o que estabeleceu a igreja, o que anda no meio da igreja. Olha só o que ele fala, ele faz uma ameaça, Tiago. Ameaça na lei é crime, né? Jesus não está nem aí, ele passa por cima da lei e ele ameaça a igreja. Ele que contou, ele que criou, ele ameaça. Jesus está ali, acima da lei. Aliás, se cumprissem a lei do nosso país, né, gente? Ia ser uma beleza isso aqui, né? Lei tem. Mas quem faz, vou dizer, deixa eu pular, senão eu vou ficar nervoso aqui, gente. Eu não estou nervoso não, hoje eu estou de boa. Olha que coisa. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, aqui vem a ameaça. E se não, venho a ti e te moverei do seu lugar do teu candeeiro, caso não se arrependa. Uau! Deixa eu dizer para vocês, aqui já é a graça mais do que manifestada. Tem gente que brinca com a graça. Na graça faz qualquer coisa. Na graça leva de qualquer jeito. Que no Antigo Testamento não. O pessoal falava, não, isso daí era lei. Quando a graça manifesta, dá uma amenizada. Não, aqui é o dono da graça. Aliás, aqui é a graça manifestada dizendo, se vocês não voltarem às práticas das primeiras obras, eu
vezes, isso é muito sério que eu vou dizer para vocês. Ao longo da minha vida, eu ouvi dizer algumas pessoas falando assim: a igreja tal fechou. E eu me perguntava, como é que pode fechar uma igreja, cara? É só você ir lá e trabalhar, orar, jejuar, pregar a palavra e trabalhar, pegar o evangelho. A igreja não fecha na minha cabeça. Essa semana eu tive uma resposta. Eu removi do candeeiro. Preste atenção, igreja. Preste atenção, igreja. O que você deixou de fazer do primeiro amor? O que você deixou de lado das primeiras obras? Em nome de Jesus, nós precisamos fazer uma avaliação. Não podemos esquecer que o Senhor está andando no meio da igreja. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe fazer o elogio. Ele reconhece o elogio. E ele observa. Mas tenho contra vós que perdeste de vista, deixaste de lado o primeiro amor. Então agora faz o seguinte, igreja. Ele dá uma orientação. Como Deus é bom, como Deus é bom, como Deus é bom. Aleluia! Olha, se vocês não se arrumarem, eu vou vir e vou retirar vocês. Vou baixar as portas. Meu Deus! Obrigado, Senhor, por ter tido esse entendimento essa semana. Foi engraçado, né? Minha mulher, às vezes, ela fala que eu sou... Como é que eu sou esquisito, que eu sou muito fechado, né? É isso que você fala, né? Às vezes, ela fala, às vezes você fica muito fechado. Eu vou te explicar o que aconteceu essa semana. Acho que foi hoje, não sei. Eu lendo isso aqui, eu pensando nisso, irmãos, eu saí, levantei, eu estava sentado, a minha mesa lá no escritório, aí eu saí, levantei, eu fui pro espelho, fiquei olhando pro espelho. Aí entra minha mulher, amor, e eu estava com a cabeça fritando com isso. Com essa informação, eu falei, meu Deus, o Senhor pode baixar as portas, o Senhor pode remover o candeeiro, e eu estou ali, com a cabeça a mil, e ela veio, amor, não sei o que, toda melosa, toda amorosa. Eu falei, amor, agora não, você não está entendendo, entendeu agora? Como é que é a minha cabeça? É assim, eu estava preocupado com isso. Eu falei, Senhor, não me deixa perder o primeiro amor. Não me deixa perder esse ator das primeiras obras. Senão o Senhor pode me remover. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira, igreja. Isso é o dono da igreja falando que ele faz e ele tem legalidade para fazer, ele tem autoridade para fazer. Mas ele vai dizer para nós, olha, vou dar uma oportunidade para vocês. Primeiro, então, 3 verbos, lembra-te. Lembra-te onde é que você errou. Para, pensa, reflete, lembra onde é que você errou. Aí faz o seguinte, tem a segunda atitude, se arrependa. Arrependimento tem a ver com mudança de rota. Arrependimento não é sentimento de choro. Eu estou chorando, estou arrependido. Nem sempre está arrependido. Se amanhã continua fazendo a mesma coisa, é remorso. É diferente. Arrependimento é eu estar indo para cá, ou esse caminho está errado. Esse caminho não vai me levar a nada. Não é esse o lugar que eu tenho que ir, não é esse o lugar que agrada a Deus. O caminho é outro, eu mudo a minha rota. Eu posso até chorar, mas o choro não é o mais importante. O importante é a mudança da rota, que eu ia para cá e agora eu sigo para cá. Posso até não ter choro, não ter melodrama, mas a mudança da atitude tem a ver com o arrependimento. A mudança da rota. Então faz o seguinte, igreja, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Busca na memória aonde foi que vocês erraram. Qual foi? Uma frustração? Uma decepção?
alguém que prometeu alguma coisa, alguém que você se espelhava e esse alguém falhou de uma forma muito grande. Ignore isso e olhe para Jesus, porque Ele nunca falha, porque Ele jamais falhará. Ele é perfeito, Ele é o que era, Ele é o que é o que há de vir, sempre imutável em suas qualidades. E volta ao primeiro amor. Glória a Deus. Aleluia! Ele nos dá a oportunidade de voltarmos ao primeiro amor. Está na mão de quem? Da igreja. Na minha mão, nas suas mãos. Sabe? Quando você olha para a história, e é triste isso que eu vou dizer, a igreja de Éfeso não acatou o ensinamento, o conselho de Jesus. A igreja de Éfeso acabou. Quantos ministérios, quantos ministros, quantas ministras do Evangelho, quantas boas igrejas abaixaram as suas portas, quantos ministérios que iam muito bem, em algum momento se perderam, esqueceram a simplicidade do primeiro amor e hoje já não existem mais. Igreja de Cristo Jesus, há uma promessa maravilhosa que fecha essa carta a Éfeso. Ao que vencer, eu dar-te-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É possível vencer. Voltemos ao primeiro amor, à simplicidade, aquele ardor. Voltemos àquela fé inabalável. Voltemos àquele amor único do começo da nossa caminhada cristã. Na expansão do Evangelho, de uma simplicidade, de um amor em que você pregava até para o poste, para a parede, acreditando que Jesus ia fazer, e Ele de fato faz. Sejamos da maturidade que temos hoje, e não vamos racionalizar a nossa fé. Vamos colocar ela sempre de acordo com a simplicidade, nobreza, pureza do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou
maravilhas vão acontecer quando a gente voltarmos ao primeiro amor. E com a nossa volta do primeiro amor, voltaremos a orar mais, a jejuar mais, a ler mais a Bíblia, a evangelizar mais, a perdoar mais. Voltaremos a ter mais quebrantamento, mais humildade, mais simplicidade. Vamos acabar esse culto nessa presença gloriosa, através dessa palavra ministrada. Daqui a pouco chegará o momento do coro, do louvor, e você vai cantar como nunca, dizendo: eu quero voltar, eu quero voltar. E você vai responder cantando, orando, dizendo: eu estou voltando ao primeiro amor. Eu não aceito ser mais, então cante, levante a sua voz, as suas mãos. As portas estejam abertas, que você ultrapasse as barreiras, dificuldades, mas sobretudo que você guarde o amor, que você não abra mão do primeiro amor, que você tenha uma vida cristã abundante, como nunca, através de hoje, através dessa palavra. Deus, despeça cada um na sua presença, despeça cada um com a sua graça, com o seu amor. O teu Espírito está derramando em nós, em nossos corações, o seu amor. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, não só hoje, mas até o arrebatamento da igreja. Aqueles que creem estão voltando ao primeiro amor, digam amém. Deus abençoe vocês.